Então vamos para a nossa segunda aula. Agora eu vou falar sobre conjuntos numéricos, tá ok? Em primeiro lugar, o primeiro conjunto que nós vamos trabalhar é o conjunto dos números naturais, representado pela letra N com esse tracinho aqui. Por que surgiu o conjunto dos números naturais? Foi da necessidade do homem de fazer contagem. Imagina, há muitos e muitos anos atrás existia o pastor de ovelhas. E aí o pastor de ovelhas, ele não conhecia os números da forma que nós representamos hoje. Então, como é que o pastor de ovelha que não conhecia a representação de números para saber quantas ovelhas ele possui, como é que ele iria saber que de manhã ele iria soltar as ovelhas, todo o rebanho? Isso aqui são ovelhas, tá? E esse círculo aqui é o cercadinho. Como é que ele iria saber que as ovelhas que iam sair de manhãzinha para pastar, poderem se alimentar, olha lá, elas saíram, estão fora do cercado, vão passar o dia, amanhã, a tarde toda se alimentando. Na hora de buscar as ovelhas, como é que o pastor iria saber que todas voltaram para o cercadinho? Se ele tem lá milhares e milhares de ovelhas em seu rebanho, como é que ele iria saber que não se perdeu alguma ou algumas ovelhas, ou até foram atacadas por algum lobo? Ele teve uma ideia simples, porém brilhante. Qual foi a ideia? Para cada ovelhinha aqui, ó, que saía para pastar, ele relacionava uma pedra e colocava a pedra dentro de uma sacola, de um recipiente. Ah, essa outra ovelha aqui, ó, acabou de sair para pastar? Sim. Aí ele pegava uma pedra e colocava dentro de uma sacola, de um recipiente. Ah, essa outra ovelha também saiu? Ele pegava uma outra pedra e colocava dentro da sacola, indicando que aquela ovelha teria saído. Durante a noite, ele buscando as ovelhas para elas dormirem em segurança, não serem atacados por nenhum animal selvagem, nem se perderem, né? Ele teria que buscar as ovelhas. Ah, essa ovelha aqui, ó, acabou de voltar para o cercado. Se essa ovelha voltou para o cercado, eu vou pegar a pedra e jogar fora, eu vou tirar de dentro da sacola. Pois indicaria que a ovelha já teria voltado, então a pedra não está mais aqui. Ah, essa ovelha aqui que eu estou desenhando também acabou de voltar para o cercado. Se ela voltou, eu vou pegar essa pedra que está aqui e colocar fora do recipiente, indicando que aquela ovelha teria voltado. Se sobrou essa pedra na sacola lá do pastor de ovelhas, indicaria que alguma ovelha não voltou. Aí ele saberia, eu tenho essa pedra, então ele está indicando que está faltando aquela ovelha, eu vou ter que buscá-la agora. Se ficar mais pedras dentro da sacola, indicaria que ele teria que buscar mais ovelhas. A cada pedra corresponderia a uma ovelha. E essa ideia brilhante fez com que ele não perdesse as ovelhas mais. Então, a primeira necessidade que o homem teve foi a necessidade de fazer contagem. Então, o conjunto dos números naturais surge da ideia, a necessidade de fazer contagem. Imagina, você tem uma criança em casa de 1 ano e meio, 1 ano de idade. A criança está brincando, você colocou vários brinquedinhos ao redor da criança. Ela não sabe contar, ela não estudou ainda, ela não tem a representação de quantidade na forma numérica como você tem. Então você pega os brinquedos, distrai a criança, na hora que ela não perceber, você retira boa parte dos brinquedos. Na hora que a criança voltar e olhar para os brinquedos, ela vai perceber que tem brinquedo faltando. Ela não sabe contar, mas ela percebe, ela tem uma noção chamada intuição matemática.
ela vai chorar e reclamar a falta dos brinquedos. Então ninguém nasce sabendo, ninguém sabe a representação de números desde criancinha, mas você já nasce com uma noção matemática. Então, conjunto dos números naturais surge da necessidade de fazer contagem, tá ok? Agora pensa comigo. O homem, ele começou a viver em grupos, em vilas, porque antes o homem era nômade. Nas aulas de história o professor explicou isso. Acabava a comida numa região e aquele tanto de gente fazendo aquela procissão, procurando mais locais que teriam comida. Era nômade. Aí depois o homem cansou dessa história, né? Toda hora que acabava a comida, ele teria que procurar um outro lugar que tivesse comida. Aí o que aconteceu é que ele resolveu formar vilas. Ele decidiu ser sedentário, formar residência, fixar residência em algum local. E aí, com as vilas, com a sociedade sendo montada, surge a necessidade de representar perda, surge a necessidade de representar dívida, porque o homem passando a viver em sociedade, em grupos, em vilas, em cidades, surge o comércio. Surgindo o comércio, a gente vai ter que representar dívida por um número chamado número negativo. Então surge o conjunto dos números inteiros. Tenho certeza que vocês estudaram isso no ensino fundamental. O conjunto dos números inteiros surge da necessidade de representar dívida, surge da necessidade de representar perda, o conjunto dos números inteiros. Então, qual é o conjunto dos números inteiros? Ele é representado pela letra Z. A letra Z, mas não é números inteiros? Por que é representado pela letra Z? Vem do alemão Zahl, que significa inteiro. Então, o conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, do alemão Zahl, que significa inteiro. O que eu tenho no conjunto dos números inteiros? Eu tenho tudo que os naturais têm, que eu usava para representar contagem, tudo que os naturais têm, 0, 1, 2, 3, 4, segue infinitamente, já falei sobre isso, usa reticências, acrescido dos números que representam dívida, perda, que são os números negativos. -1, devo R$1, devo 2, devo 3, a minha dívida só aumentando. Então, o que eu tenho no conjunto novo, que é uma extensão, um conjunto mais amplo que o conjunto dos números naturais? Eu tenho tudo que os naturais possuem, 0 e os inteiros positivos, não é? Acrescido da novidade que são os inteiros negativos. Tem gente que fala assim, o conjunto dos números inteiros é o conjunto dos negativos. Está errado. O conjunto dos números inteiros é um conjunto que tem os negativos como novidade. O conjunto dos números inteiros, ele tem o 0, os inteiros positivos, 0 e os inteiros negativos. Tem tudo que os naturais possuem acrescido dos negativos. Então, no conjunto dos números inteiros, os números negativos que representam dívida, perda, são um acréscimo. Tá ok? Então, por enquanto, falamos sobre os números naturais e os inteiros.